Hoje iremos conversar com o contra-almirante Gilberto César Lourenço, que é o chefe da assessoria de comunicações de relações institucionais da ESG. Almirante, qual a importância que a DESG tem para a ESG? Bom, muito boa tarde, é bom receber os amigos da DESG aqui conosco e, por seu intermédio, poder levar um pouco mais de informação a todos os adesguianos, né? E eu felicito pela ideia, pela inovação de fazer essas entrevistas, né? Eu encaro a relação ESG e ADESG algo que transcende já o tempo. Nós já temos essa parceria há mais de 70 anos, que é fundamental para a escola ter a DESG como parceira. Na DESG tem como seus princípios, desde a sua fundação, ter os fundamentos da escola, os valores da escola, e passar esses valores, esses fundamentos, àqueles que realizam os seus cursos no Brasil todo, no Brasil inteiro, né, pelas diversas delegacias, não só nas capitais, mas nas cidades do país inteiro. Então, levando os fundamentos, os valores que a ESG há mais de 70 anos prega ou difunde, eu acho fundamental. É uma parceria espetacular. Eu chamo até do sistema ESG-ADESG, eu acho que é uma coisa só. Eu acho que estão unidas, apesar de instituições independentes, instituições próprias, com suas diretorias, ou com seu comando, com seu quadro de funcionários, ou com seu corpo permanente, mas esse sistema ESG-ADESG eu entendo que é extremamente dependente, né? Na medida em que a ADESG leva os nossos fundamentos, nossos preceitos e muitas vezes os nossos professores, a gente tem na DESG também um braço um pouco maior, um pouco mais estendido, saindo desse universo aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos, ou por vezes os estagiários do Brasil todo, mas a gente tem na DESG, a gente vai lá no ponto onde está a sociedade, onde está um brasileiro nesse país todo, para ouvir um pouco dos nossos fundamentos, dos nossos conceitos, das expressões do poder militar, das expressões política, da expressão econômica, da expressão psicossocial ou da expressão científico-tecnológica, e levando nossa metodologia do planejamento estratégico, pensando bastante em Brasil. Então, para a gente ter uma ideia, esse sistema ESG-ADESG vai continuar por muito tempo ainda, né? Eu espero que essa nossa parceria continue profícua por muito tempo. Então, eu reputo como o melhor e o maior parceiro que a ESG tem, sem sombra de dúvidas, tem que ser a DESG. Então, a importância da DESG para a ESG é fundamental. E mostrar, essa parceria mostra aos brasileiros uma visão totalmente diferenciada com embasamento, que são os conceitos ESG-ADESG. E eu tive a oportunidade também de ver que o senhor também vai às regiões também lecionar também, como aconteceu no Espírito Santo, não é mesmo? É verdade. Sempre que disponível ou sempre que convidado, eu gosto de ir, de estar presente, porque eu entendo que para a DESG ter os seus professores da ESG levando os seus ensinamentos é importante, mas na medida que possa ter também, ou o comandante vai também, ou imediato, né, o nosso subcomandante está presente, ou um oficial general, ou um chefe da assessoria de relações institucionais presente lá, eu acho que dá mais valor para a DESG. Quem está cursando entende dessa nossa relação, desse sistema ESG-ADESG. Então, sempre que convidado e disponível, eu estou presente, sim, em algumas regiões, em alguns estados, e particularmente o Espírito Santo, que eu tenho um carinho muito grande por aquele estado. Verdade. Há pouco tempo, foi esse mês passado, se não me engano, houve um acordo ESG-ADESG. Qual a finalidade desse acordo?
Na verdade, ele foi assinado. Assinado, exato. Há um mês atrás. Mas esse acordo já existe já há algum tempo. E ele é renovado. É um acordo que é por termos aditivos, ele é renovado a cada 5 anos, a gente escreve de novo, e ele é feito por mais 5 anos, então a cada 5 anos a gente renova. Esse eu confesso que demorou mais do que o que nós, ESG, desejávamos para ser assinado. Nós ficamos um hiato muito grande aí entre a conclusão do último acordo e a assinatura desse por gerências administrativas ou acertos, burocracias e escrita, porque, na verdade, até o que está escrito é para consolidar essa parceria, mas mais importante do que o que está escrito são as ações que nós executamos e que a gente mesmo, nesse período descoberto do acordo, e é bom que todos estejam acompanhando, a gente nunca deixou de cumprir. Esse acordo serve para quê? Serve para garantir a ida dos nossos professores às diversas delegacias ou representações, ministrar curso. É a garantia que a gente tem de poder pagar uma passagem, pagar uma diária para um professor do corpo permanente, pagar a sua estadia no Brasil, levando esse acordo acadêmico, um acordo de cooperação acadêmica que visa a interação acadêmica entre as duas instituições, permite isso. Permite aqueles da ESG, que também são do corpo permanente, poder viajar. Atualmente, o presidente da ADESG é do corpo permanente da escola, trabalha de forma voluntária. Então, com isso, a gente tem condição, temos respaldo para arcar com os recursos de uma viagem do presidente ou de algum professor. Então, em suma, essa é a maior finalidade que tem o acordo escrito. Se não fosse assim, ficaria muito mais difícil ceder um professor nosso para dar uma palestra, trazer algum adesguiano também para vir dar na palestra, porque o acordo de cooperação prevê esse intercâmbio na área acadêmica, não só professores da ESG ministrando para a DESG, mas nas suas regiões, os adesguianos com competência, com capacitação e qualidade acadêmica podem vir para a escola também. Então, é uma forma que a gente tem, com esse, vamos chamar assim, acordo guarda-chuva, nos protege e garante que a gente permaneça dentro do previsto, mantendo nosso crescimento acadêmico das duas instituições, da ADESG e da ADESG. Em suma, em resumo, é isso que prevê o acordo. Aí o senhor pode perguntar, se não tivesse o acordo, a gente manteria as relações, manteria as acadêmicas? A gente manteria, mas seria muito mais difícil, por exemplo, um professor estar presente. Ele poderia dar aula por videoconferência e quando ele tivesse disponibilidade. Fruto do acordo, a gente já põe na nossa grade acadêmica do professor aquele período que ele vai ministrar determinada aula, já em atendimento à ADESG, em atendimento a um determinado CEP, em cumprimento a esse acordo de cooperação. Se não fosse isso, seria muito difícil. Seria na vontade, na disposição do professor, no seu tempo vago, ministrar alguma palestra, ministrar alguma aula. Então, o acordo faz com que a gente possa prever as saídas dos nossos professores e, com isso, poder atender muito mais a ADESG do que se não tivesse o acordo, podendo cada vez mais estar presente com os nossos fundamentos, sendo um professor nosso a levar isso em todo o Brasil. Verdade. E o Brasil nosso é gigantesco, então isso realmente facilita. E estar presente tem outra visão. Tem outra conotação, claro. Correto. Claro. Ok. Agora, uma pergunta, Almirante. Seria certo eu dizer que a ESG é um departamento do Ministério da Defesa? Seria correto isso? Perdão, só um minuto. Bom, eu acho que está correto dizer que a ESG está totalmente inserida no Ministério da Defesa. Eu não sei dizer no nível de um departamento, mas ela dentro da estrutura do Ministério da Defesa, ela é um componente de valor importantíssimo. Na medida em que nós temos a parte acadêmica da escola, né,
que abre e que leva principalmente o assunto defesa e segurança e desenvolvimento para a sociedade, na medida em que nós temos cursos não somente voltados para militares, mas nós temos cursos que mesclamos militares e civis, e essa mescla faz com que a sociedade entenda um pouco o que faz os militares, faz com que a sociedade conheça um pouco o ambiente militar, faz com que a sociedade entenda e veja o que é defesa, o que é segurança, e que ela não é somente restrita aos militares. Hoje, a concepção de defesa, de segurança, cabe a todo brasileiro, não só aos militares. Os militares estão, talvez, ali na linha de frente, no front, mas cabe a todo o Brasil defender os seus interesses, cabe a todo brasileiro zelar pela sua segurança, pela nossa soberania e pelo nosso desenvolvimento. Isso é dever de todos. Então, a ESG leva essa informação, a ESG é o elo do Ministério da Defesa que se aproxima da sociedade por meio dos seus cursos, por meio das seus seminários, toda a sua parte acadêmica que tem e convênios que nós temos com parte da sociedade. Então, eu entendo sim, a ESG está totalmente inserida dentro do Ministério da Defesa, é uma ferramenta que o Ministério da Defesa tem forte nesse sentido de levar o assunto defesa para o brasileiro, para a sociedade do Brasil, né? Temos também um Instituto de Operações conjuntas aqui, o nosso IDOC, de doutrina e operações conjuntas, é onde, quando as três forças estão operando, quem escreve a doutrina para essa operação em conjunta é o nosso instituto aqui da escola. Então, essa parte pequena militar que a escola tem, sim, apesar de ser escola superior de guerra, comandada por oficiais da ativa, né, em sistema de rodízio, né, tem esse instituto que faz a parte militar da escola, que é as operações, estudamos alguns assuntos militares, mas o grande mote, acho que o grande fundamento, a grande base da escola é levar defesa, levar o assunto segurança e desenvolvimento para a sociedade, mesclando desde a sua criação. Ela veio num momento pós-guerra e a ideia era que a sociedade, como um todo, deveria entender um pouco mais de que a guerra não é só um assunto dos militares. A guerra e a defesa, hoje em dia, né, se fala muito mais em defesa do que em guerra, é um assunto de todos nós, todos os brasileiros. E a escola é a ferramenta que o Ministério da Defesa tem dentro do governo para levar. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a ESG, é certo dizer que a ESG está dentro do Ministério da Defesa, não sei se a nível de um departamento, de uma divisão ou de uma célula, mas sim, ela é uma célula muito importante do Ministério da Defesa. Perfeito. Com isso, a sociedade civil vai ter embasamento para conhecer e saber como ajudar numa necessidade. Seria isso, então? A ideia é aproximar cada vez mais o cidadão brasileiro, né, dos temas importantes da nação, dos temas dentro das expressões que eu citei, né? A escola não estuda só assuntos militares, ela estuda assuntos de interesse do Brasil. Há 70 anos, na medida em que ela tem como a sua base, desde a sua criação, uma metodologia de planejamento estratégico, aplicar um planejamento estratégico para onde, como resultado, a gente apresenta linhas de ações estratégicas para problemas grandes, problemas da área de saúde, problemas na área da educação, problemas na área da segurança, problemas gerais, não só problemas militares. Nós estamos nessa fase, o nosso principal curso, agora no segundo semestre, está exatamente nessa fase, está estudando temas importantes, temas nacionais, atuais, fazendo um levantamento, planejamento estratégico, e a gente espera, no final dos trabalhos, apresentar um produto acadêmico que sirva de embasamento para aqueles que vão decidir implantar políticas públicas ou não, estudar e ter uma boa base na hora de tomar as suas decisões, né? E aqueles que estão estudando e trabalhando nisso, nós estamos preparando para que no futuro possam exercer função de direção ou uma função de assessoria de alto nível, né? Na medida em que passam um ano aqui conosco estudando problemas nacionais, estudando a nossa metodologia. Então, é fundamental a gente ter a sociedade e, mais do que isso, mesclar militares com os civis para a gente junto pensar num Brasil melhor.
Então, Almirante, quando o elemento ele conclui o curso, ele está apto a assessorar os políticos, os dirigentes, são elementos capacitados para essa finalidade. Com certeza. Na verdade, a missão do curso é essa: capacitar militares e civis, né, a exercer no futuro funções, casos chamados de alto nível, de direção ou de assessoramento de alto nível. Na medida que nós temos aqui representantes de vários órgãos do governo, várias instituições, autarquias ou não, algumas empresas até privadas colocam aqui elementos, empresas privadas de interesse para a segurança nacional e para a defesa, né? Então nós temos representantes de várias áreas do governo, de várias regiões do país, né? Então isso permite que a gente cada vez mais esteja capacitando altos funcionários ou altos servidores do Brasil para se chamados poder exercer sua função, quer seja na sua empresa, quer seja na sua instituição, ou quer seja até em nível governamental, que possa responder e assessorar em alto nível para o melhor para o nosso país. Perfeito. Almirante, o senhor teria um número mais ou menos de quantos formaram, já passaram por esse curso, que é o CAEP, correto? Isso. O CAEP é o curso de altos estudos de política e estratégia, né? É um curso que é o nosso principal curso, que quando a escola foi criada, ele se chamava Curso Superior de Guerra, e aí transformou para o curso do CAEP. Nós temos, em média, cerca de 17 mil formandos já nesse curso, ao longo dos nossos 74 anos. 17 mil. Agora, veja bem, a ADESG, com a sua capilaridade, realizando curso semelhante, ela faz o CEP, né, um curso de estudos de política e estratégia, em todas as suas delegacias regionais, mas que tem a base do CAEP, leva um pouco da base do CAEP, que é a parte de fundamentos, leva também o seu planejamento estratégico, né, e dependendo da sua região, tem uma fase regional dele. Para você ter uma ideia, a ADESG já formou 85 mil brasileiros. Então, olha a importância que tem a ADESG para a ESG, na medida em que quase 8 vezes mais ou 9 vezes mais o número de formandos que a ESG fez, a ADESG já passou os nossos fundamentos, já passou os nossos valores, já passou os princípios, já estudou o Brasil, né? Já estudou problemas nacionais. Então, se eu não me engano, é nessa faixa de valores e números, para a gente ter uma ideia, enquanto a escola forma um grande número, a ADESG amplia muito mais e com maior número de civis, né? A ADESG tem muito mais civis do que militares realizando seus CEPs. Então, essa é a nossa missão desde a criação da ADESG. Então, acho que, finalizando ou resumindo, é por isso que a ADESG é fundamental para a ESG, porque quando a gente foi criado, quando a escola foi criada, ela tinha essa missão de formar brasileiros para estudar Brasil, mesclando civis e militares, levando um pouco da ideia de defesa, segurança e desenvolvimento nacional. E a ADESG, em números, está provado, ela cumpre e ajuda a ESG a cumprir esse papel, bastante. Ok. Almirante, eu quero agradecer imensamente o senhor ter cedido o seu tempo, que eu sei que é valioso, e mostrar para o nosso canal da ADESG e para os brasileiros a importância dessa escola de excelência que é a ESG, atrelada à ADESG. Até o próximo.